Saindo um pouco da política e vindo mais pro futebol, você também comentou o último Pan-Americano na Record, né? E fez muitas críticas à seleção do Pan-Americano. Você acha que para a Olimpíada a gente pode esperar coisa melhor? Olha, se a seleção das Olimpíadas for parecida com a do Pan-Americano, a gente não passa nem na primeira fase. Por outro lado, a gente sabe que o Pan-Americano, o Brasil não levou a sua força máxima por problemas políticos do ex-presidente da CBF, que eu acredito que agora não aconteça. O próprio presidente da CBF, José Maria Marinho, esteve aqui na nossa comissão semana passada e colocou bem claro que vai levar a força máxima para Londres para que a gente possa conseguir o único título que ainda não tem na nossa história, que é campeão olímpico de futebol, né? Então, assim, partindo dessa premissa, eu acredito que o time que vá à Olimpíada seja um time forte, com os melhores jogadores que possam ir. Tem essa condição de levar 3 jogadores acima de 23 anos. Eu acredito que o treinador tem que aproveitar isso. Nas últimas 2 Olimpíadas, infelizmente, os treinadores que poderiam fazer isso não fizeram. Não foi à toa que o nosso time saiu bem antes do esperado. E dessa Olimpíada desse ano, eu acredito que seja diferente. E já emendando em relação à Copa do Mundo, muitos desses jogadores que vão participar dessa Olimpíada estarão presentes na Copa do Mundo. E só espero que a gente possa fazer grandes resultados dentro de campo, porque no que se refere fora de campo, principalmente a organização das grandes competições, nós infelizmente ainda estamos deixando muito a desejar. E tem muita coisa a ser mudada. Você citou esses 3 jogadores acima de 23. Hoje eu colocaria o Júlio César, o Thiago Silva, aquele jogador do Milan. Então, eu não sei se o Damião, que é um atacante do Internacional, ele tem mais de 23 anos. Então levaria o Thiago Silva, um goleiro, um zagueiro e um jogador de meio de campo que chegue na frente, ou um atacante, que na verdade assim eu daria uma oportunidade, começaria a olhar o Wagner Love diferente, que é um jogador que tem muito potencial. Entendi. E também a respeito do futebol brasileiro, a gente vê muito esse êxodo ao contrário hoje em dia, né? Os craques vindo da Europa para o Brasil. Você acha que isso é mais um reflexo da situação econômica do Brasil, de uma situação de jogadores que estão ficando sem espaço na Europa, ou é natural voltar para o clube que ele é um pouco de cada um, mas principalmente pela Copa do Mundo no Brasil. Muitos jogadores que jogam lá fora, principalmente em times que não são muito vistos por nós brasileiros, querem voltar para o Brasil, que tem consequentemente condição de jogar em time grande, e vão ser olhados diferente, e sempre visando uma possibilidade de jogar uma Copa do Mundo no seu país. E esse repatriamento, né, que está acontecendo aí com esses jogadores tem sido bastante positivo para o nosso futebol, principalmente a parte técnica. Independente da idade, jogadores que voltaram, Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano, Wagner Love, enfim, vários outros, dão uma qualidade diferente ao nosso futebol, dão um estímulo melhor para os nossos torcedores, e as empresas privadas, elas entenderam que o futebol continua sendo uma coisa rentável. Isso é muito bom. A gente está ouvindo falar muito do Neymar, do Ganso e do Damião, mas tem alguma aposta sua que você acha que não está aparecendo muito na mídia, mas você vê como um potencial craque? Olha, um dos grandes jogadores que eu vejo no futebol brasileiro, ele de vez em quando faz uma merda, que é o tal do Jobs. Se ele parar de fazer merda, ele, consequentemente, ele pode vir a ser um jogador que pode colocar a camisa da seleção brasileira e ajudar muito. A partir do momento que ele entenda que o profissional de futebol tem que deixar de lado algumas coisas que talvez ele goste e não possa fazer. O Jobson parece um pouco o caso do Adriano, né? Que acaba se prejudicando. Na verdade são jogadores que eles mesmos se prejudicam, não prejudicam a ninguém, eles mesmos estão perdendo o espaço deles. O Adriano, você vê um jogador da qualidade do Adriano, no momento que ele chegou hoje, é uma coisa até triste e lamentável para a gente que gosta de futebol. Eu particularmente não sou amigo do Adriano, mas tenho uma relação boa com ele, gosto dele e sempre gostei de vê-lo jogar. Infelizmente ele está na situação que se encontra, que eu tenho que fazer é torcer para que ele mude as atitudes e possa voltar a fazer o que ele gosta de jogar, fazer, que é jogar futebol também. O Messi, o que falta para ele, que dizem, é uma Copa, né? Na verdade, o grande jogador para entrar na história do futebol mundial, ele tem que, na minha opinião, como muitos, ganhar uma Copa do Mundo. O Messi já teve a oportunidade de jogar 2, e acho que 2 Olimpíadas também, ainda não conseguiu.
E a partir do momento disso, com certeza ele vai estar entre os 5 aí, se ele conseguir entre os 5 maiores. Que é realmente o melhor disparado nos últimos 3 anos que eu vi jogar aí. Só uma coisa, falando em Copa do Mundo, uma última coisa aqui. Qual foi a sensação de quando o Baggio errou aquele pênalti? Pô, cara, tem tanto tempo, mas foi uma coisa... A tristeza de um é sempre a alegria de outro. Eu tenho uma frase que a gente chorar a mãe dele, a minha é melhor a dele, né? Então chorou a dele daquela vez e o Brasil conseguiu ser campeão. O ideal seria ter sido campeão jogando, né? Mas campeão é campeão. E, tipo assim, foi uma sensação que eu não tenho nem como te descrever. Foi um momento, para mim, particularmente, para aqueles outros 21 jogadores que estavam lá defendendo o Brasil, uma emoção assim que não tem como descrever. Vai ser eterna na nossa cabeça.